3 Arthur Bomar. Em junho de 1996, Amy Ellen Willard, 22 anos, estudava na Universidade George Mason, condado de Fairfax, Virgínia. Ela estudou em uma escola particular em Randor, Pensilvânia, onde se destacou no lacrosse e futebol. Ela fazia parte do time All-American de lacrosse na região sudeste. Em 19 de junho de 1996, Amy Willard, 22 anos, encontrou amigos do ensino médio em um bar em Wayne, Pensilvânia. Ela saiu do bar sozinha a 1h25 e pretendia dirigir até a casa dos pais por volta das 2h. O carro foi achado abandonado em uma saída sul da Interstate 476. Motor ligado, luzes acesas e porta do motorista aberta. Próximo ao carro havia sangue, um pneu, barra de ferro, tênis e roupas íntimas. O para-choque traseiro de Willard tinha uma marca, indicando que seu carro foi atingido por trás. 15 horas após o desaparecimento de Amy Willard, às 17h, o corpo dela foi achado em um estacionamento da Vanca, a 27 quilômetros do carro na Filadélfia. Estava nua e de bruços. 2 sacolas plásticas estavam sobre a cabeça dela. Willard foi violentada sexualmente e morta a golpes, provavelmente com uma chave de roda. O assassinato foi brutal e chocante. A polícia tinha suspeitos, mas o DNA os descartou. Quase um ano se passou e ninguém foi preso. Em 5 de junho de 1997, houve um avanço. Uma mulher relatou que um homem estava tentando invadir seu apartamento na Filadélfia. A polícia prendeu o homem e o identificou como Arthur Bomar, de 38 anos. Bomar tinha um molho de chaves e a polícia concluiu que eram de um Honda Accord 1993, estacionado perto do apartamento que ele tentava invadir. O Honda usava uma placa de Ford Escort 1993, segundo o número de identificação do veículo. A polícia concluiu que Bomar dirigia o carro de Maria Cabano, 25 anos, em 15 de março de 1997, 10 meses após o sumiço de Amy Willard. Maria Cabano estava desaparecida na Filadélfia e ainda não havia sido localizada. O para-choque traseiro do carro tinha um pequeno amassado, como se tivesse sido atingido por trás. O porta-malas do carro de Maria Cabano tinha sangue. O sangue foi enviado para testes de DNA. A polícia descobriu que Bomar estava em liberdade condicional por um crime perturbador. Em 25 de julho de 1978, Bomar, 19, discutiu com Larry Carrier, 27, em frente ao seu apartamento em Las Vegas, Nevada, por uma vaga de estacionamento. Bomar matou Carrier com um tiro. Ele foi condenado de 5 anos à prisão perpétua. Enquanto estava na prisão, Bomar continuou se metendo em encrenca. Ele foi condenado por agredir outro detento, mas foi libertado em condicional em 1990. Após cerca de 11 anos, Bomar mudou-se legalmente para a Pensilvânia para cumprir liberdade condicional. A polícia também descobriu que, em 29 de maio de 1996, algumas semanas antes do assassinato de Amy Willard, Bomar seguiu uma mulher de 19 anos até sua casa depois que ela saiu de um bar. Ele bateu levemente na traseira do carro dela e fez sinal para que ela encostasse, mas a jovem não parou. Ela memorizou a placa do carro e foi para casa. Ela contou ao pai policial sobre o incidente e passou a placa do carro. Ele rastreou até o Ford Escort 1993 que Bomar dirigia. Na noite em que foi preso, Bomar foi interrogado sobre o assassinato de Amy Willard. Ele negou qualquer envolvimento. Ele admitiu que costumava dirigir na Interstate 476, onde acharam o carro de Willard. Ele disse que já tinha ido ao bar onde Willard esteve por último. No entanto, ele disse que não estava no bar naquela noite, e sim em uma festa de aniversário no dia 10 de julho. A polícia conversou com a namorada de Bomar. Ela disse que tinha revelações chocantes a fazer. Na noite do assassinato de Willard, Bomar estava com ela no mesmo bar. A namorada de Bomar negou ter saído com ele. Ela disse que Bomar havia confessado o assassinato. Ele disse que seguiu Willard e a fez parar o carro.
Ele exibiu um distintivo falso e afirmou que ela dirigia em zigue-zague. Ela disse que Willard ficou bravo, a socou e a deixou inconsciente. Ele a levou a um prédio abandonado, onde a violentou e espancou até a morte. A namorada de Bomar afirmou que ele a levou ao local do sequestro e descarte do corpo de Willard. No dia seguinte, a polícia encontrou o Ford Escort que Bomar estava dirigindo. Na época do assassinato de Willard, ele estava em uma oficina mecânica. Encontraram sangue em um painel da porta. O DNA confirmou que era sangue de Amy Willard. Além disso, o pneu dianteiro esquerdo do Escort correspondia às marcas de pneu do local onde Amy Willard foi sequestrada. A polícia também recebeu os resultados de DNA do porta-malas de Maria Cabano. Era o sangue de Maria Cabano no porta-malas. Maria Cabano seguia desaparecida. Em dezembro de 1997, Arthur Bomar foi acusado de matar Amy Willard. Muitos se irritaram com a atuação do judiciário no caso Bomar. Bomar violou a condicional várias vezes e já deveria ter voltado à prisão. Em 1990, ele foi preso depois de puxar uma mulher com quem estava saindo de seu carro e agredi-la em Willow Grove, Pensilvânia. Em 1993, Bomar foi condenado por agressão fora de um bar. Ele recebeu liberdade condicional pela agressão. Se Bomar tivesse sido enviado de volta para cumprir sua sentença de prisão perpétua, ele não teria sido capaz de matar Amy Willard. Em novembro e dezembro de 1996, ele também foi preso por furto. No fim de 1996, Bomar deixou de ver seu agente de condicional. Meses depois, Maria Cabano sumiu. Qualquer uma das 4 prisões, ou não ver o agente de condicional, já deveria tê-lo mandado de volta à prisão, talvez para sempre. As autoridades admitiram que Bomar passou despercebido pelas falhas do sistema. Após ser preso, Bomar recebeu um acordo judicial pelo assassinato de Willard. Ele enfrentava a pena de morte, mas se contasse o que ocorreu com Maria Cabanos, receberia prisão perpétua. Bomar rejeitou o acordo e declarou inocência. O julgamento iniciou no fim de setembro de 1998 e durou 8 dias. A acusação afirmou que Bomar seguiu Amy Willard ao sair do bar. Ele bateu atrás do carro dela e a fez parar. Depois ele a sequestrou, violentou e matou. Havia várias provas. O DNA dele foi achado em Willard e o sangue dela, no carro dele. Os sulcos dos pneus dele batiam com as marcas no local do sequestro de Willard. A namorada de Bomar confirmou que ele estava no bar naquela noite e confessou. O ex-cunhado de Bomar estava preso enquanto ele aguardava julgamento. Ele se ofereceu para ficar na mesma cela de Bomar e contar o que ele dissesse sobre o assassinato. Bomar revelou ao ex-cunhado detalhes do assassinato não divulgados publicamente. O júri deliberou por 4 horas e considerou Arthur Bomar culpado de assassinato. O júri deliberou por mais 4 horas e o condenou à morte meses depois, no Ano Novo. Em 1999, um homem passeando com cães encontrou os restos de Maria Cabano na floresta em Tinicum Township, Pensilvânia. Ela morreu por traumatismo na parte de trás da cabeça. Bomar nunca foi acusado pelo assassinato de Maria Cabano, mas é o principal suspeito. Acredita-se que ele bateu no carro dela para atraí-la para fora. Depois ele a sequestrou, violentou e matou espancada. Arthur Bomar, 66 anos, está no corredor da morte na SCI Somerset, Pensilvânia. Desde 1976, só 3 pessoas foram executadas na Pensilvânia. A última execução foi em 1999. Existe uma moratória sobre a pena de morte em vigor na Pensilvânia, então é improvável que Bomar seja executado em breve. Número 2. Randy Gay. Em 1978, Randy Gay, então com 19 anos, vivia com a esposa em Mountain Pine, no centro do Arkansas. Randy teve uma infância difícil. Quando era jovem, sua mãe abandonou a família. Ele e suas irmãs foram criados pelo pai, Glenn Gay, que era alcoólatra e abusivo.
Quando jovem, Randy e a irmã teriam visto o pai fazer algo horrível. Os detalhes do incidente são escassos, mas supostamente Glenn matou o primo de Randy, F. Scotty Garner, na frente dele e de sua irmã. Glenn inicialmente confessou à polícia, mas depois retirou sua declaração. Glenn não foi acusado pela morte do sobrinho. Quando era adolescente, Randy Gay se casou em 12 de agosto de 1978. Aos 19 anos, discutiu com seu sogro, James Kelly. James estava irritado com o jeito que Randy tratou sua filha na última briga. Randy pegou uma espingarda calibre 12 e atirou em James uma vez no peito. James Kelly, de 41 anos, não sobreviveu ao tiro. Randy foi preso 3 horas depois. Ele alegou que agiu em legítima defesa, disse que James o ameaçou de morte. Randy aceitou o acordo. Ele admitiu o homicídio em 2º grau e pegou 5 anos de prisão. Ele foi libertado condicionalmente após 9 meses, mas voltou à prisão por violações. Ele foi solto em liberdade condicional em 1980 após 2 anos de prisão. Apesar do abuso, Randy continuou se relacionando com Glenn. O relacionamento deles era muito tóxico. Glenn e Randy tinham problemas com álcool e sempre se provocavam. Glenn assediava sexualmente Janice Cochran, segunda esposa de Randy. No dia 4 de maio de 1991, Glenn, Randy e Janice foram acampar às margens do rio Oshida, no condado de Montgomery, Arkansas. Glenn e Randy pescavam quando começaram a discutir. Randy, 32 anos, matou seu pai de 61 com um tiro de espingarda na cabeça. Randy e Janice levaram o corpo a outro bosque e relataram o sumiço de Glenn. O corpo foi achado meses depois. Em julho de 1991, Janice relatou o assassinato à polícia. Randy foi preso e condenado por homicídio em 2º grau. Em janeiro de 1992, ele foi sentenciado a 20 anos de prisão. Após cerca de 8 anos, o duplo assassino Randy Gay recebeu liberdade condicional pelos 2 assassinatos. Ele havia passado cerca de 10 anos na prisão. Em setembro de 2008, Randy Gay foi condenado por ameaçar de terrorismo um ex-empregador dono de loja. O homem o contratava para fazer bicos, mas parou de contratar Randy por causa do seu alcoolismo. Randy pegou 12 anos de sentença suspensa por ameaças e seguiu livre. Em setembro de 2011, Randy ganhava dinheiro vigiando o equipamento de uma madeireira durante a noite. Em 21 de maio de 2011, Randy foi onde 2 donos e outro homem consertavam uma máquina. Randy estava com Carrie Ann Snow, 39, em seu caminhão. Randy desceu do caminhão e Carrie ficou no banco do passageiro. Randy disse que Carrie o ajudava com informações sobre tráfico de drogas na Floresta Nacional. Ele comentou que Carrie provavelmente iria para a cadeia. Não se sabe por que Randy coletava informações ou como Carrie se envolvia no tráfico de drogas. Também não se sabe qual era a relação entre Carrie e Randy. O que se sabe é que, enquanto Randy conversava com os 3 homens, Carrie disse algo para Randy do caminhão. Randy ordenou que Carrie saísse do caminhão. Ela não saiu, então Randy foi até a caçamba do caminhão e pegou uma espingarda. Ele apontou a espingarda para Carrie e mandou ela sair da caminhonete. Carrie fez o que lhe foi ordenado. Ao sair da caminhonete, Randy atirou no rosto de Carrie. Os outros 3 homens ficaram chocados. Um deles imediatamente disse que não tinha visto nada. Randy calmamente pôs o corpo de Carrie Snow, 39 anos, na traseira da caminhonete. Enquanto ia embora, ele fez um sinal de positivo com o polegar para os 3 homens. Após sair, Randy ligou para um dos homens e perguntou se estava tudo certo. O homem afirmou que só carregavam toras e não citaram ter visto o assassinato. Randy disse que já tinha resolvido tudo e então encerrou a ligação. O homem foi até uma estrada principal e chamou a polícia. Randy deixou o corpo em um riacho a cerca de 1,5 quilômetros do local do crime. O corpo de Carrie foi achado dias depois do tiroteio e Randy preso.
Randy Gay foi julgado em abril de 2013. Antes da declaração de abertura, o julgamento foi anulado por má conduta do júri, pois alguns jurados pesquisaram sobre o caso. Randy foi novamente a julgamento em março de 2015. O julgamento durou 4 dias, e Randy Gay foi condenado por homicídio qualificado, enfrentando a pena de morte na sentença. O advogado afirmou que Randy não teve base sólida na vida e, por isso, não sabia resolver seus problemas. Quando ele se deparava com um problema, ele atirava em alguém e também abusava do álcool, o que piorava seu temperamento. O advogado de Randy ressaltou que ele foi um detento exemplar na prisão. Ele só precisava da estrutura que a prisão dava e não era perigoso. Portanto, a prisão perpétua era uma sentença adequada. A promotoria disse que, cada vez que Randy era solto da prisão após matar alguém, ele matava de novo. O público não podia arriscar vê-lo sair da prisão. Ele deveria ser condenado à morte. O júri ficou do lado da promotoria e condenou Randy à morte. Atualmente, Randy Gay, 67 anos, está no corredor da morte na Warner Supermax, em Gould, Arkansas. O Arkansas realizou suas últimas execuções em abril de 2017, quando 3 homens foram executados em uma semana. Nenhuma data de execução para Randy Gay foi definida. Joseph Ernest Atkins. Joseph Ernest Atkins nasceu na Carolina do Sul em 1968. Ele foi imediatamente colocado para adoção. Infelizmente, seu pai adotivo, Benjamin, e o irmão mais velho, Clarence, eram muito abusivos. A mãe adotiva de José faleceu de tumor cerebral quando ele tinha 15 anos. José culpou o pai pela morte, achando que os abusos causaram o tumor. José ingressou nas Forças Armadas no fim dos anos 1960 e, aos 21 anos, foi enviado ao Vietnã. Ele enfrentou combates intensos perto das fronteiras do Laos. No Camboja, ele presenciou violência intensa e ouviu companheiros de farda capturados sendo torturados até a morte. Joseph voltou para casa em Charleston, Carolina do Sul, em outubro de 1969. Ele recebeu a medalha da campanha do Vietnã, a de serviço no Vietnã e a fita de defesa nacional por seu serviço. 3 meses após retornar, na véspera de Ano Novo de 1969, Joseph e seu irmão adotivo Clarence estavam bebendo na casa de um amigo. Os irmãos começaram a discutir e Clarence, que o agredia desde que ele era jovem, o atacou. Joseph foi para casa e pegou uma espingarda. Ele voltou para a casa do amigo e matou seu irmão de 23 anos com um tiro. Joseph foi preso. Joseph fez um acordo judicial para se declarar culpado por homicídio culposo, com pena máxima de 20 anos de prisão. Em 28 de maio de 1970, Joseph foi ao juiz, que pediu sua versão dos fatos. Joseph afirmou, abre aspas, ele levou a mão para trás, como se fosse pegar algo no bolso de trás, onde estava a arma dele, e eu fiquei com medo de que ele fosse atirar, fecha aspas. O juiz concluiu que Joseph acreditava agir em legítima defesa, por isso não pôde aceitar sua confissão de culpa. Joseph foi levado a julgamento imediatamente. Ele foi considerado culpado de assassinato e, em vez de pena de morte, recebeu prisão perpétua com possibilidade de condicional. Joseph Atkins teve chance de liberdade condicional só em março de 1980, 10 anos depois. Na audiência de liberdade condicional, Benjamin, seu pai adotivo, implorou por misericórdia. Ele tinha certeza de que Joseph não estava em perigo. Ele disse que Joseph, que havia assassinado seu filho biológico, iria morar com ele. Joseph recebeu liberdade condicional e se mudou para o duplex do pai em Charleston. Ele estava em liberdade condicional perpétua. Joseph havia desenvolvido um vício em drogas fora da prisão. Ele passou a beber e seguir usando drogas. Na noite de 26 de outubro de 1985, Joseph Atkins, 38 e um amigo beberam muita vodka. Na manhã de 27 de outubro, Joseph voltou para o duplex do pai dele.
Ele colocou o uniforme do exército, pegou uma espingarda calibre 12 de cano cerrado e um facão. Depois ele foi até a casa alugada nos fundos do duplex. Aaron Polite, sua companheira Fada Patterson e a filha deles de 13 anos, Karen Patterson, moravam na casa alugada, para onde tinham se mudado cerca de meio ano antes. Eles não tinham muito contato com Joseph, mas eram amigáveis com o pai dele, Benjamin. Aaron Polite viu Joseph perto da casa e percebeu que algo estava errado. Aaron acordou Fada e pediu que ela ligasse para Benjamin, pai de Joseph. Mas eles descobriram que a linha telefônica estava muda. Eles saíram e viram que o telefone estava cortado. Fada foi até a casa de Benjamin para acordá-lo e Arão voltou para o quarto deles. No quarto, Arão escutou um tiro. Ele foi ao corredor e encontrou José na porta do quarto de Karen, sua filha de 13 anos. José atirou em Arão, mas errou. Arão correu e José o seguiu, ainda atirando com sua espingarda. Ao perceber que Arão foi embora, José foi à casa do pai. Fada tirou Benjamin da cama e chamaram a polícia. Ao tentar sair, Fada viu José apontando uma espingarda para ela. Ela gritou e voltou, dentro do duplex de Benjamin. Benjamin Atkinson, de 75 anos, saiu para a varanda e José atirou nele no ombro direito. Arão riu descontrolado ao atirar de espingarda no duplex e no carro do pai. Ele viu uma viatura se aproximar de José, subiu na moto e foi embora com a polícia. Durante a perseguição, Fada e Arão viram José sair de carro e se reencontraram. Eles foram para o quarto de Karen. Ela levou um tiro na cabeça, mas seguia viva. Ela foi levada para o hospital, a cerca de 6 quilômetros da cena do crime. Joseph caiu da sua motocicleta e foi levado sob custódia. Benjamin Atkins foi declarado morto no local. Karen Patterson foi declarada morta várias horas depois no hospital. Joseph Atkins foi julgado pelos 2 assassinatos em junho de 1986. O advogado afirmou que ele estava tão intoxicado que não entendia seus atos. O julgamento levou 6 dias e o júri deliberou por 2 horas. Joseph foi considerado culpado. O júri decidiu entre prisão perpétua ou pena de morte para ele. A promotoria afirmou que Joseph, em liberdade condicional perpétua por assassinato, matou uma garota inocente e seu pai, que havia defendido sua condicional em 1980, porque ele deveria ter outra chance de ser libertado. O júri deliberou por 5 horas e o condenou à morte. Após o julgamento, os advogados de Joseph recorreram da pena de morte, mas todos os recursos foram negados. Em dezembro de 1998, um pedido de clemência foi apresentado. Alegaram que Joseph sofria de transtorno de estresse pós-traumático por sua passagem no Vietnã. Ao cometer os assassinatos, ele teve um flashback do Vietnã e pensou estar em combate. O pedido dele de clemência foi negado. Joseph Atkins, 51, foi executado por injeção letal em 23 de janeiro de 1999, 14 anos após os crimes. Sua última refeição foi batata frita steak, salada, milho e pudim de chocolate. Joseph Atkins não teve palavras finais. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse. Confira também nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir.